Glória a Deus, coisa linda, hein? Que bom poder estarmos aqui reunidos, né? E antes de ministrar ou trazer qualquer coisa, eu queria agradecer por essa porta aberta. Porque você já pensou, se essa porta não tivesse aberta, onde você estaria agora? E eu falo isso de coração, porque hoje a gente pode buscar o Senhor. E a gente pode se mover nele, viver nele. E hoje tem um corpo de mulheres aqui atuante. Isso é lindo. Glória a Deus. E eu amo estar aqui. E agradeço mais uma vez o convite que me foi feito. Por quê? Porque eu tenho certeza que se um dia eu precisar de um apoio, de um abraço, de um carinho, eu sei onde encontrar. Glória a Deus. E assim eu digo mesmo para vocês que estão devendo uma visita no sítio. Bem, sem mais delongas. O tema é não temas, né? E eu fui orar ao Senhor desde quando a irmã Lu me convidou. E eu fui buscar ao Senhor algo que pudesse comunicar à igreja e que hoje você pudesse sair daqui com uma nova expectativa e com uma nova visão. Então, antes da gente ir para o tema, abra comigo no livro de Jó 29. Jó ele fica antes de Salmos. Jó 29. A partir do 1. Vamos, a partir do 12, é só Jó falando, vamos lá. A quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Como foi nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos em redor de mim, quando eu lavava os pés em leite e da rocha me corria um ribeiro de azeite, quando eu saía para a porta da cidade, na praça me era dado o sentar. Eu vou avançar um pouquinho lá para o 30, versículo 9. Mas agora, eu sou a canção de motejo, ou seja, de zombaria, e lhe sirvo de provérbio. Abomino-me, foge para longe de mim, e não se abstém de cuspir no meu rosto. Porque Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu. Pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantou uma súcia e me empurra. E contra mim prepara o seu caminho de destruição. Arruinam a minha vereda e promovem a minha calamidade. Gente, para quem já não há socorro, vem contra mim por uma porta grande e brecha, e se revolvem avante entre as ruínas. Só até aí. A gente começa com esse discurso de Jó, se defendendo diante dos inimigos, mas ele fala uma coisa, que eu acho que a gente precisa ponderar e guardar. Ele diz assim: quem me dera ser como nos dias dos meus meses passados, quando tudo iniciou. E por que eu estou falando isso? Porque o tema central é não temas. Por que você acha que Deus ia dizer isso para alguém? Porque é muito provável que essa pessoa tinha medo. E a obra de Deus é algo que às vezes nos dá medo. E no caso de Isaías, ele estava num lugar de autoridade. Havia outros profetas naquela época. Havia Oséias, Miqueias, Amós. Uns foram para o sul, uns foram para o norte, mas ele estava no palácio. E se você olhar todos os profetas, Deus chama. Como chama Jeremias, Deus chama. Mas ele não lhe mostra calamidade. E fala: olha, Isaías, o culto que eles estão dando, eu nem recebo porque eles estão longe. E Deus começa a falar com ele. Mas Deus sempre nos dá o refrigério, amém? E Deus falou para ele assim:
eu te tomo pela mão direita. Vamos lá em Isaías 41:13, que é o tema. Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Quando a gente vai estudar o que é tomar pela mão direita, a gente pensa em honra, né? Ainda mais vindo de Deus. A gente pensa em poder, em autoridade, que é totalmente diferente do que? Do medo. Honra, poder e autoridade. Tiago nos diz que Deus não nos deu espírito de medo ou de covardia, mas de poder. Então, quando Deus fala de toma pela mão direita, Ele está falando de poder. Mas parece que Deus viu algo no coração de Isaías, e esse algo precisava ser tratado durante a caminhada. Muitos de nós aceitamos Jesus, e aí a gente começa a caminhar, e a gente pensa assim: não, eu sou perfeito. Só que a gente não entende que é um processo de Deus nos tratar. E esse processo precisa ser reconhecido. Ele precisa ser dito. Ele precisa ser tratado. Porque ainda há coisas em nós que nos afastam dele. E Ele nos conhece por inteiro. E Ele já viu. Aonde foi que Isaías temeu? Deixa eu te contar. Isaías ele vai passar por alguns reis. O chamado de Isaías começa no fim do reinado do rei Uzias. Se você quiser depois confere no capítulo 1. Mas o rei que mais fez ele temer foi o último, que foi Manassés. Manassés foi o rei que fez ele temer. Por quê? Por que vocês acham que foi o rei que fez ele temer? Porque o perseguia. Ser perseguido por um rei é algo muito doloroso. Existem pessoas que talvez você não sabe qual o motivo, nunca vai entender, mas elas fazem você um alvo de perseguição. E talvez você diga assim: pastora, por isso que eu não caminho, por isso. Não, pelo contrário. Tem um livro da Joyce Meyer que fala sobre o coração do líder, e ela diz que tinha uma irmã que era o esmeril dela, que sempre moldava ela. E Deus vai colocar um esmeril do teu lado. Não tem como você correr. Vai ter alguém que vai não gostar de você, que vai te apontar pelas mesmas qualidades e defeitos que você tem. Por isso que Deus, olhando para Isaías, confiando na obra que tinha o dado, disse para ele: não temas. Aleluia. Deus conhece exatamente quem nós somos quando Ele nos chama. E você olhando para você mesmo, você diz: isso que eu tenho é impossível de eu vencer. Mas o Deus que te chamou, Ele começou a colocar tijolinho por tijolinho nessa obra. E mesmo que você derrube essa parede, Ele tem amor em reconstruir de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Quantas vezes for necessária. O que não pode acontecer? É você desistir. É você abrir mão do teu chamado, é você falar que vai embora, porque o problema vai te acompanhar. Se você acha que sair é a saída, redundante, né? Sair é a saída? Não, querido. O esmeril vai te acompanhar, o problema vai te acompanhar, porque é Deus tratando você. E quando Deus chamou Isaías, Deus sabia exatamente o coração dele. Sabia que ele era forte, sabia que ele era corajoso, assim como Josué. Mas falou para ele: não temas. Isso me lembra também Josué. Vamos lá comigo em Josué 5, Josué 1, perdão, capítulo 1, versículo 5, onde a gente tem alguém que o Senhor chama e diz para ele também da mesma forma, diz para ele não temer. Josué 1,5 diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei.
Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a teus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido onde quer que andares. Aí mais à frente, no versículo 9 ele diz: não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que tu andares. Deus chama e anima você no começo. Mas o problema é o começo? Não. O problema é a constância, se manter. Porque vai vir as tribulações, vem o dia mau, vem a devassidão, vem tanta coisa querendo nos tomar. E aí você olha para aquilo e fala assim: vou parar porque não tenho força. Deus sabe que você não tem força. Por isso que na época ele diz: mesmo tendo pouca força, não negaste o quê? O meu nome. Por isso que o Senhor falou: eu te conheço, eu sei as tuas obras, eu sei que você não pode resistir aos maus, mas eles vão existir, eles estarão. E o que eu estou pedindo para você? Pareça comigo, seja parecido comigo. Aleluia. Deixa eu contar um fato que aconteceu ontem, porque me marcou muito, eu nem esperava. Nós temos cuidado de um casal hétero que perdeu a filha, que é médica. Ela era lésbica e ela caiu do 9º andar. Formada em medicina, uma vida linda pela frente. E lidar com a dor é algo muito difícil, ainda mais com o pai e com a mãe. Então nós temos cuidado deles com muito carinho. E a primeira coisa que eles falaram pra gente foi: a gente não sabia que evangelho era assim. Isso nos moveu no nosso coração, porque Deus busca pessoas que ainda representem Cristo. E representar Cristo não é com palavras, é com a vida. Amém. E toda vez que a gente vai ter um encontro com esse casal, eu oro e falo: Senhor, não deixe eu cometer falhas ou gafas, mas que eu seja graça para a vida deles. Amém. E ontem Deus me deu uma oportunidade linda. Nós estávamos indo ao shopping conversar com uma jovem lésbica numa loja de roupa. E naquele aconselhamento descemos, quando a gente ia descer, tinha uma fila. E o pessoal reclamando. E o pessoal que mais reclamava da fila era evangélico. Ainda diziam estar amarrado e outras coisas mais, como é de lei. E eu fui lá na frente e olhei, sabe qual era o problema da fila da escada rolante? Uma senhorinha de idade, que botava o pé e ficava com medo, botava o pé e ficava com medo. E aí, o Espírito Santo fez uma coisa linda, ele me deu graça de ir lá e falar assim: essa escada aí não é para tu, não, é mulher, vem cá. Dei um abraço nela, falei: vamos fechar os olhos, vamos juntos, olha vamos chegar lá embaixo. E fizemos isso. E descemos a escada rolante. E quando a gente chegou lá no final, esse casal falou assim: é isso. E sabe, Deus quer te dar a oportunidade de manifestar Ele. Aleluia. Todos os dias. Peça a oportunidade de Deus te mostrar quem é Jesus. Peça a oportunidade. Fala: Senhor, abre a porta do reino, abre a porta da palavra. Peça. Porque você foi feito para gerar vidas. Você foi feito para discipular. Você foi feito para fazer crescer. Nós temos muita gente afastada, longe do Senhor, porque se decepcionou com a igreja. E quem é a igreja? Quem é? É você. Então quando Deus chama Isaías, Deus sabia que havia um povo corrompido. Mas Deus queria que Isaías não fosse assim. E Isaías, quando ora, ele não ora falando assim: Deus, eu sou uma pessoa que não me misturo, que não falo essas coisas, que não ando dessa forma. Eu votei na família brasileira. Eu sou. Não, Isaías falou assim: eu sou um homem de impuros lábios, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele se colocou no lugar. Porque muitos pensam que quando você fala mal de um grupo, você está falando do grupo, não, você está falando de Jesus.
Defamar uma igreja ou um ministério, você está defamando Jesus. Você está derrubando a noiva de Cristo. E o noivo é ciumento. Então, se acontece alguma coisa, guarda. Sabe? Busca os teus líderes. Conversa com eles. Porque o escândalo, ele traz transtornos terríveis. E às vezes irreversíveis. Esse casal, eles não queriam saber de evangélicos. Por causa de um escândalo. E a coisa pesava. Eu acho que meu marido até contou, quando teve aqui no encontro de varões, né? O pastor era o melhor amigo dele. E foi fazer uma cirurgia. A diaconisa teve uma brilhante ideia, porque ela era enfermeira. Olhou ele nu, viu as partes íntimas dele lá quando ele estava para ser operado. Guardou, fotografou. E teve a brilhante ideia de entrar em contato com o pastor e falar: olha, eu quero um salário, porque vocês têm condição de pagar todo mês. Senão eu vou expor vocês na internet. Vou expor que eu tenho um caso com você. Eu não tinha caso nenhum. E não era alguém de fora, era uma diaconisa. E o pastor não cedeu. O que ela fez? Correu para a esposa. E a esposa ficou revoltada, porque ela escreveu exatamente como era a genitália do pastor. Separou do pastor. Chegou na igreja, aquele fofocão, aquele burburinho. Coisa que a gente deveria se envergonhar. Porque mata vidas. E o que aconteceu? O pastor foi expulso. Foi excluído do ministério. Passados 10 anos, essa diaconisa que nada conseguiu não ser destruir a vida de um casal e de um pastor, ficou com câncer terminal e veio se arrepender. E aí decidiu contar que era mentira. Só que já era tarde demais. Porque o pastor, ele tinha sido excluído, ele tinha perdido a sua família. E a vergonha? E os apontamentos? E as acusações? Como é que faz? Como é que apaga isso? E o que aconteceu? Os pastores foram lá e falaram: olha, querido, você vai voltar, a gente vai receber você, vamos pedir perdão na frente da igreja, e você vai voltar a ser pastor lá na igreja. Ele aceitou. E depois, no outro dia de manhã, ele amanheceu morto. Ele infartou. Ou seja, Deus não deixou. E eu tinha perguntado a Deus: por que o Senhor não deixou nem ele ser honrado? E Isaías responde isso a gente. E eu vou deixar para o final. Mas olha onde Isaías estava e olha onde nós estamos hoje. Ainda mais com a internet, né? A gente repercute as coisas com muita facilidade. Mas Deus sabia que ali havia um povo de lábios impuros. E Deus falou assim: eu estou separando você para fazer a diferença. Eu estou separando você para quando falar, você não falar. Para quando vier isso, você condenar. Para quando vier essa outra coisa, você orar. Porque a diferença começa em você. Deus sabia do medo de Isaías. E ainda assim trouxe ele como um povo que estava em completa dissolução. Um povo que uma hora andava correto e uma hora esquecia quem era Deus. Deus chamou ele, mas tinha um desejo no coração de Deus de que ele entendesse que a missão é algo individual e que Deus tem com você. Deus escolheu você no meio dessa geração mal corrupta. Deus escolheu você para fazer a diferença. E a diferença é feita não com palavras, mas com atos. Como Paulo disse: se possível, ganhe sem palavras. E o mais lindo é a forma como Deus chama. Deus não fala assim: Isaías, vem. Não, ele pergunta: Isaías, quem eu enviarei? E ele, entendendo que ele podia ser quem Deus poderia enviar, falou: eis-me aqui, envia-me. Diferente de Jeremias. Jeremias, Deus começa falando: olha, eu te entreteci no ventre da tua mãe, eu te conheci. E Jeremias também fala: Senhor, eu sou um homem
que também tem meus lábios sujos. O que é que Deus faz? Deus toca na boca de Jeremias. Quer conferir lá comigo? Vamos lá? Jeremias 1, chamado de Jeremias. Você vai ver que os dois profetas se reconhecem pecadores, se reconhecem pessoas não prontas para aquilo que Deus havia chamado. Jeremias 1, versículo 5, diz assim: antes que eu te formasse no ventre da tua ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te consagrei e te reconstituí profeta das nações. Então me disse: ah, Senhor Deus, eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu a mão, tocou-me na boca e me disse: eis que eu ponho na tua boca as minhas palavras. São dois chamados totalmente diferentes. E para os dois o Senhor falou sobre o medo. Mas sobre Isaías ele falou e focou sobre o medo de uma forma que foi totalmente diferente. Por quê? Porque ele sabia que o medo não ia apavorar Jeremias. Mas ele sabia que o coração de Isaías, sim, iria temer. E isso poderia paralisar ele na obra. Deus está preocupado que você tenha dificuldades? Está. Mas Ele está mais preocupado que essas dificuldades te impeçam de seguir na obra. Porque é importante que você siga, mas siga com santidade, com simplicidade, com humildade, com os lábios puros. Como é que você vai falar da palavra se o seu lábio estiver preso numa roda? Porque muitas das vezes a gente que foi chamado para amar, escolhemos não amar. Escolhemos o juízo. Não, porque é isso, é dessa forma, tem que ser assim. Deus falou: não, te chamei para amar, não te chamei para sentar no tribunal de juiz. Porque naquele grande dia eu vou ser o juiz. E o quanto você pareceu comigo? Deus sabia exatamente quem era Isaías. Não só apenas a sua estrutura física, ou mental, ou sentimental, mas sabia da sua condição também como pessoa social. Porque Isaías era alguém de cargo alto dentro do palácio. Alguns dizem que possivelmente ele era até sacerdote. Isso significa que era alguém que tinha entrada livre, acesso livre ao palácio. Ou seja, Deus agora achou alguém que poderia falar com o rei. E Deus não queria perder essa pessoa. Deus está dizendo: não quero te perder, porque eu te preparei para esse momento. Então não deixe que as pessoas, os lábios impuros, essa multidão, te afaste de mim, porque eu tenho algo ainda e não acabou. Não acabou. Se você acha que isso que você está vendo agora é uma barreira, deixa eu te dizer, não é uma barreira, é apenas um momento. E se você ultrapassar esse momento, eu vou te levar mais um nível. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus sabia para cada um onde enviar. Ó, Zé, você vai para o sul. E é engraçado, né? Porque cada um Deus dá um mistério diferente. Miqueias, você não. Você vai para o sul. O Zé vai para o norte, perdão, troquei, tá? Deus dá um mistério diferente porque havia diferença na sua construção. Há uma diferença na sua construção. Deus te construiu até aqui para te fazer alcançar coisas maiores. Então, como ele tinha entrada no palácio, ele foi lá, avisou Jotão sobre as coisas que viriam de acontecer. Também avisou Ezequias sobre as coisas que haveriam de acontecer. Ele chegava lá e dizia: olha, a Síria está vindo, a Síria vai derrubar. E o mais tremendo, se você olhar do 39 em diante, é uma época que Isaías não existiu. Porque ele começa a falar sobre Babilônia. Ele não está em Babilônia, mas ele escreve sobre a captura, obrigada querida, sobre a captura de Israel por Babilônia. E ele avisa
para que o povo trouxesse arrependimento, porque a chave que move o céu é arrependimento. Olha a diferença de Saul. Saul pecava, vamos queimar aqui. O profeta não vem, eu mesmo queimo. Davi não, Davi, eu pequei, deixa eu me arrepender. Vou jogar aqui no chão, não vou comer, vou me contristar ao máximo. Eu preciso alcançar a graça, a misericórdia e o favor de Deus, porque eu não sou perfeito, mas eu quero chegar nesse lugar. Eu quero fazer a diferença, eu quero viver a diferença, porque de igual o mundo já está cheio. Eu preciso ser diferente, eu preciso ser generoso, eu preciso ser abençoador, eu preciso ser o amor que o mundo procura, eu preciso ser resposta. Eu preciso, então, se eu não sou isso, eu preciso dizer, Deus, trata o meu coração ao ponto que eu chegue nesse lugar. Então Isaías, ele entra em todos esses lugares, mas aí chega um rei chamado Manassés. E o que é mais doloroso é que Manassés, ele começa a temer por causa da perseguição. Ele começa a olhar para Manassés como alguém que pode matá-lo. E ele esqueceu o que Deus falou para ele em Isaías 43. Vamos lá ler? Isaías 43. Isaías 43, a partir do versículo 1, diz assim: Mas agora diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus está falando para Isaías: não tema essas coisas que matam, porque ela só tem poder debaixo do meu poder. A minha autoridade sempre prevalece. Quem é o homem que diz quando Deus não falou? Deus olha para Isaías, sabe que ele está com temor. Então lá no versículo, no capítulo 40, ele tem que repetir de novo e falar: não temas, eu sou contigo. Ah, mas essas águas estão muito altas. Ah, mas esse fogo está muito quente. Não temas. Não temas, sou contigo e agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Não temas, não temas, não temas, não temas. A gente canta isso. O Senhor diz: você é meu filho. E aí quando a gente chega na metade do caminho, o fogo está queimando, e você, em vez de dizer: o fogo não me queima, não, você se esconde, você foge. Isso me lembra um homem chamado Elias. Elias estava bonzão lá, subiu no monte, enfrentou os profetas, falou: vamos ver qual Deus que é Deus. Vocês gritam aí, depois eu grito. O Deus que respondeu com fogo é Deus. Aí está lá os profetas gritando, ele fala: grita mais alto, talvez o Deus está dormindo. Já debocha, né? Vai! E ele se retalhando lá, e nada do fogo caiu. Aí Elias foi lá, ainda encheu de água ao redor, porque ele tinha certeza que o fogo ia cair. Bota lá o holocausto e o fogo desce. Eu já falei isso aqui, porque o fogo desceu? Porque Deus não erra. Então imagina, o tempo, o minuto exato. Como é que Deus está por lá de cima aquele fogo, gente? Deus não erra. Podia ter acertado na cabeça dos profetas, podia ter caído do outro lado. Deus foi, nem os matemáticos conseguem fazer isso, esse cálculo. Que caiu lá do céu, gente. E do céu, quando caem as coisas, não sei se vocês sabem, mas o fogo aumenta, porque entra em combustão. E Deus fez o fogo exato. É muito Deus para ser Deus, não é? Deus. Aleluia. Então Elias clamou e o fogo desceu. E aí ele, todo feliz, Jezabel fala assim: ó, avisa ele
que mesmo que eu perca a minha vida, eu mato ele. E aí o homem que enfrentou 400 profetas se escondeu numa caverna. Por quê? O medo. Existem pessoas que fazem ameaça pra gente, que diz, vai acabar, não vai dar certo. Onde está a sua confiança? Para de temer o homem. O homem não tem poder para fazer aquilo que Deus te deu. Aleluia! Aleluia! Deus entregou nas tuas mãos? Então confia no Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Mas vão se levantar sempre. Você está vivendo em Cristo. Nós estamos contra as portas do inferno, mas elas não prevalecem. Glória a Deus! Aleluia! Mas pastor, às vezes é crente. A mesma boca que falou, tu és o filho do Deus vivo, depois falou, não vai para a cruz. Foi a mesma boca. Parece que a gente está lidando com a mesma coisa e não está entendendo que o mundo espiritual tem sede pela tua vida e quer que você pare, e quer que você desista, e quer que você olhe para você mesmo, porque você, na sua condição, você realmente não consegue. Mas em Deus, aleluia, em Deus você viverá proezas, em Deus você ora, o fogo cai. Em Deus você passa no meio de uma multidão. Em Deus tem cajado abrindo o mar. Em Deus tem corvo trazendo alimento. Em Deus até uma junta de jumento, a boca do jumento serve para poder matar os filisteus. Em Deus até você sem força você derruba muralhas. Você só é você se tivesse em Deus. Você só é você se tivesse em Deus. Aleluia! Você com Deus não é mais você. Aleluia! Você recebe isso no Paulo? Aleluia! Então Elias não entendeu isso, se escondeu na caverna. Isso quase o matou. Deus teve que levantar outra pessoa. Meu Deus. Mas Deus faz uma coisa linda. Deus pega Isaías e fala assim: eu não terminei, eu preciso que você continue. E ele escreve sobre algo futuro que nem tinha acontecido ainda para aquele povo. E olha que ele ainda escreve algo mais futuro ainda, que ele fala do profeta, ou fala do Messias. E por isso ele é conhecido como profeta messiânico, porque ele fala sobre a vinda de Jesus, sobre um futuro reino que restauraria a paz, que traria graça, que traria amor, que traria favor. Deus queria que ele cuidasse do meio, assim como ele cuidou do começo. Vamos lá em Eclesiastes 7, 8. Eclesiastes. Aleluia. Glória a Deus. Eclesiastes 7, versículo 8, diz assim, olha: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. O Senhor fala isso. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Mas como é que eu faço para chegar no fim? Eu preciso cuidar do começo. Eu preciso manter a constância. Eu preciso equilibrar minha fé. Eu preciso ter autoconhecimento de saber quem eu sou e não quem os outros dizem que eu sou. Porque o outro vai falar de mim e vai dizer que não é. Mas eu preciso me conhecer. Porque quando eu me conheço, eu não perco a minha confiança. Eu não perco a minha comunhão. Eu não abro mão de quem eu sou. Porque eu sei que alguém investiu pesado em mim e foi com preço de sangue. Aleluia! Em Provérbios 4, 23 diz que a gente precisa guardar o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Então quando você pergunta para você mesmo, você vai ter uma resposta talvez até ruim. Ou se você perguntar para outra pessoa, a pessoa vai se definir de uma forma que ela te vê, que não é como a forma que o Pai te vê. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa, e eu vou dizer de mim mesmo. No ano de 2018, eu e meu marido, o pastor João, passamos por uma dificuldade muito grande, porque dois pastores, um de Bangu e outro do Recreio, nós tínhamos duas igrejas, eles se juntaram com uma outra pastora e estavam tentando tomar a igreja, e a gente estava cuidando deles. Enquanto a gente pagava, a gente abençoou com ar-condicionado uma pastora,
enquanto a gente estava lá pagando a instalação, ela estava falando com um grupo contra a igreja. Misericórdia. E quando a gente saiu daquilo, eu estava tão arrasada, tão acabada, que eu não percebi que eu não era mais uma pastora. Como assim? As pessoas falavam assim: eu vou na sua casa, e eu evitava que as pessoas fossem. As pessoas queriam um abraço, eu evitava o abraço. As pessoas queriam oração, eu evitava a oração. Só que isso eu estava fazendo automático, e não percebi que eu estava fazendo essas coisas. Até que um dia eu entrei no ônibus, uma senhora me deu um bom dia, e eu fingi que não ouvi. E ali meu coração gritou. E eu acho que o Espírito Santo dizendo: Emi! Até quando? Até quando? E eu falei: Senhor, eu preciso me tratar. Porque eu acho que eu não sou mais uma pastora. Uma pastora que não tem amor, misericórdia, não é uma pastora. Porque pastor é amor. Você pode ver que você vai, você volta, e a pastora vai continuar aqui, te esperando de braços abertos. Ela não vai perguntar qual é a sua roupa, qual é o seu nível, quem é você. Ela só vai te receber. A porta está ali aberta. E eu tinha perdido isso. Eu descobri que eu estava com medo das pessoas, porque eu confiei tanto. Eu não queria mais confiar em ninguém. E eu falei para meu marido: eu preciso me retirar. Eu preciso buscar a Deus e tratar meu coração. E eu não ministrei, eu não subi no carro, e tirei um tempo para mim. Até que Deus tratou isso de uma forma linda, que foi a gente voltando a cuidar de pessoas na pandemia, quando começou a morrer. E a gente começou a abraçar pessoas, começamos a levar alimentos. Até a gente voltou a se falar nessa época, né, pastora, que a gente nem estava mais junto, porque eu tive que ir para o recreio, pastora, estava começando aqui em Caxias, a gente se encontrou e reuniu vários pastores com cesta básica, né? Foi uma bênção. Foi mesmo. E reuniu vários pastores. E eu falei assim: o pastor André chamou a gente para um culto onde estavam todos os pastores. E foi dali que a gente voltou a se religar. Ele foi usado para isso, para nos religar, né? Religar todos, que veio a pastora Simone, veio todos os outros pastores. O propósito de Deus foi lindo ali. Mas enfim. E aí eu percebi que eu estava voltando a amar, estava voltando a confiar, estava voltando a abrir a porta. E aquilo ali foi tão lindo, porque aquilo aumentou no meu coração. Aquilo que era desse tamanho talvez, agora duplicou. Aleluia. Mas Deus curou. Não fica carregando uma ferida, achando que ninguém está vendo. Porque você está vendo. Porque você está doendo. Porque você está sentindo. É hora de você tirar essa armadura de super-homem e dizer: eu tenho uma fragilidade, eu preciso vencê-la, porque senão o inimigo vai apontar ela. Ele tinha uma fragilidade, só que infelizmente ele não cuidou. Diferente de Jesus. Aí você fala: mas Jesus é um cara, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é todo poderoso. Não, ele veio como homem, ele sentiu todas as nossas dores, ele escolheu se entregar no madeiro por mim e por você, quando ele poderia não ter feito isso, mas ele o fez. Paulo também fez isso. Ele viu todas as dificuldades que ele tinha, ele falou assim: mesmo tendo toda essa gabaritação de quem eu sou, circuncidado ao oitavo dia, não, eu não quero isso. Eu estou jogando isso como esterco. A palavra diz, ele fala que considera como nada. Porque eu preciso ser curado. Para curar, eu preciso me sentir amado para amar. Eu preciso me sentir vivo para vivificar. Eu preciso estar avivado para avivar. E Deus quer que você, mulher, esteja dessa forma para poder abraçar. Porque vão entrar muitos aí. É necessário que a gente não só espere entrar, mas que a gente também vá. Está no ônibus, viu alguém assim diferente? Abraça. Ó, tem um lugar que você não pode ir para lá. Perde tempo não. Jesus já está à porta. Já é hora da gente falar. Está na rua, viu aquela pessoa andando assim?
Já vai lá, olha aqui, ó. Tem vergonha? Da folha e corre. Mas faz. Sabe? Deus te chamou para isso. Viu aquela menina que vem assim, já chega lá aqui, ó. Pá. Tem um lugar para você, onde você é amado. Deus te chamou para fazer essa diferença. Mas aí você precisa limpar esse seu coração e permitir que Deus faça. E por que eu digo que Isaías possa ter não tratado e escondido isso? Pela forma que ele morreu. A Bíblia não vai dizer como Isaías morreu. Mas existe um livro chamado Talmud, que é o livro do povo de Israel, onde se contam todas as histórias. E você sabe como Isaías morreu? Ele pegou, tinha um cedro, uma árvore, com espaço dentro. Ele pegou, entrou dentro daquela árvore e se escondeu. De quem? Do rei Manassés. Isaías, com medo de morrer, se escondeu dentro de uma árvore, assim como Elias fez, que se escondeu dentro de uma caverna. Só que o Talmud vai dizer que ele se escondeu dentro da árvore, mas as franjas da roupa dele estavam aparecendo. Ele esqueceu de lembrar: se passares pela água, se passares pelo fogo. Ele esqueceu e foi se esconder dentro de um cedro, de um carvalho. E o rei, muito maldoso, mandou serrar a árvore ao meio, com Isaías lá dentro. Não deixe o teu medo te paralisar. Deus sabe exatamente quem você é, e é da forma que você é que Deus quer te usar. Tem chamado para todo mundo, tem lugar para todo mundo, tem espaço para todo mundo. O amor de Deus é constante, é vivo, é eficaz. Você precisa ter confiança disso. Você precisa ter confiança disso. E aí eu lembrei do pastor que Deus levou. Sabe por quê? Deus tem uma obra com você e um chamado. Só que o final de todos nós não é na terra, é na glória. Deus preparou um lugar para mim e para você de esperança. Deus preparou um novo céu, uma nova terra. E Deus olhou para Isaías e falou: tudo bem, você não aguenta mais, então vem ficar comigo. Eu não sei, talvez aconteceu como Estevão. Estevão era um pregador fiel, que andava com os discípulos, com a igreja, e ele foi apedrejado. Mas quando ele era apedrejado, ele não sentiu a dor da morte. Ele falou: eu vejo os céus abertos, eu vejo o Filho de Deus. Os homens só mataram a carne, porque ele já estava com o Pai. Porque Deus não quer o teu sacrifício de morte, Deus quer o teu sacrifício de vida. Vale a pena. Então, ele se escondeu dentro daquele cedro e foi cortado ao meio. E eu tenho certeza que Deus o recebeu no céu. Amém. E lá no céu Deus deve ter falado para ele: você entendeu o que eu te disse quando eu te disse que eu te tomo pela mão direita? E talvez ele falou: eu entendi, você me toma pela mão direita. Tem alguma mulher aqui que está passando por um momento de dificuldade, de humilhação, de afronta? Fica com vergonha não, gente. Tem alguma? Tem alguém aqui? Melhor então para dizer, eu ia chamar uma mulher. Tem alguém aqui? Não fica com vergonha não. Hã? Vem cá. Fala: vem cá, pastor João, porque o João de lá é pastor. Vem cá, pastor João. Vem aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Fica aqui desse lado, por favor, que a mão direita é essa aqui. E eu fiquei me perguntando: o que significava Deus tomar pela mão direita? Daqui a mão. Não, a outra, né? Essa aqui. É honra, é poder e a grandeza. Mas Deus não falou: eu te dou a mão direita. Falou: eu te dou a mão direita. Ele falou o quê?
eu te tomo pela mão direita. Então Deus fez isso. Aleluia. Entendeu? Deus fez isso. Eu te tomo pela mão direita. Eu te tomo pela mão direita. Quando você tiver medo, eu te tomo pela mão direita. Quando te acusarem, eu te tomo pela mão direita. Quando te caluniarem, eu te tomo pela mão direita. Quando falarem contra ti, eu te tomo pela mão direita. E te digo, não temas. Obrigado, querido. Glória a Deus, abençoa teu filho, Senhor. Entendeu? Deus te toma pela mão direita. E vai ter um dia que tudo isso aqui vai ser acabado. E o pastor, Isaías, eu, você, Deus vai nos tomar pela mão direita. E vai dizer: bendito, servo fiel, vinde para o lugar que eu preparei para ti. Não temas, eu sou contigo. Amém? Obrigado pela oportunidade.